vejo umas lutas aí e fico até meio decepcionado, porque é uma força muito grande. Eu acho que o sujeito, para ganhar um fraco e sendo muito forte, ele não precisa luta, ele dá um soco na cabeça do cara e bota o cara no chão. Então o jiu-jitsu é exatamente isso. É o fraco poder se defender do forte. E para isso, você tem que usar a força do seu adversário e você tem que usar as alavancas. Imagine o Antigo Oriente. Os monges budistas que desenvolveram o jiu-jitsu viviam uma dieta física e espiritual. Alimentavam-se de grãos, eram magros, baixos, enfim, frágeis presas fáceis para ladrões, soldados, inimigos, vagabundos de estradas. Como por encanto, mais de 2000 anos depois, o jiu-jitsu reapareceu no Novo Mundo para beneficiar, entre outros, Hélio Gracie, aparentemente frágil como um monge. Eu pequeno, fraco, tinha vertigem, ninguém sabia a causa, depois vieram a dizer que era, vamos dizer, sistema nervoso. Eu era um menino cheio de complexo, cheio de recalque, queria ser valente, mas não queria ser medroso. E isso vai levando um cara, às vezes, para um caminho. Se eu não tivesse o jiu-jitsu, eu não sei o que seria hoje. Nos anos após a Segunda Guerra Mundial, os garotos brasileiros, como de outros países, tiveram problemas. Passaram por grandes dificuldades financeiras e emocionais. Um grupo de garotos cariocas teve a sorte e o privilégio de conhecer o jiu-jitsu, a luta suave e Hélio Gracie. Frequentar a academia de Hélio Gracie foi um privilégio para poucos. A academia de Hélio Gracie era um local não apenas para aprender defesa pessoal, mas também era uma academia que servia para os meninos serem educados, preparados psicologicamente e prontos para superarem qualquer problema. Hélio Gracie era o mestre, psicólogo, educador, adorado pelos alunos. Ele era o super-herói de uma era pré-televisão. E dentro dele tinha um negócio que me despertava, porque era talvez aquilo que eu não conseguisse ser, o guerreiro, né? Aquele homem que depois, muitos anos mais tarde, eu vinha saber que ele também tinha sido franzino, tinha tido suas dificuldades de saúde. Então, talvez esse fato tenha despertado dentro de mim, pelo instinto natural de uma criança, tenha me despertado esse sentimento de proximidade com ele. Talvez ele fosse aquele guerreiro na hora que eu precisava para poder vencer a minha grande batalha, que era a asma, nada mais do que isso. O jiu-jitsu é uma arte tão eficiente e dá às pessoas tanta segurança que tanto uma criança de 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos, como uma pessoa, como uma moça, uma senhora, um velho, qualquer um aprende e aproveita tanto, porque ele não tem ideia de como se defender. Você, por acaso, tem ideia de como te encostar um revólver na barriga, como você defenderia? Se eu te mostrar, é uma besteira, uma bobagem. Qualquer um que me encostar um revólver na barriga, eu tomo a arma dele como quem... Nada, bobagem, a mais boba do mundo. De maneira que essa simplicidade e a eficiência de defesa é tão grande que todo mundo se empolga. Uns porque querem ficar mais eficiente, outros porque não querem apanhar, outros porque a autoconfiança modera o sujeito, ele fica mais tranquilo, mais sereno. Qualquer um de vocês que aprenda o jiu-jitsu vai melhorar o modo de pensar 50%. Carlos e Hélio Gracie precisavam promover o jiu-jitsu. Eles amavam o esporte e estavam decididos a viver dele. Hélio já havia inventado a força invisível, o sistema de alavancas, e agora só seria necessário uma boa estratégia para conquistar os alunos das outras academias. Os irmãos Gracie usaram um marketing agressivo. Simplesmente desafiaram todos os lutadores da época. Durante quase 30 anos, os Gracie mostraram para todo mundo que a arte suave, o jiu-jitsu desenvolvido por eles, era realmente a forma mais avançada de defesa pessoal. Acontece que a nossa projeção veio devido às vitórias que nós tínhamos contra leigos, homens valentes, homens fortes, que nós procurávamos elementos para crescer. Como é que eu ia provar isso? Jiu-jitsu sem pegar alguém e vencer. Então começamos a desafiar os fortes, os valentões, os brigadores, enfim, quem duvidasse da nossa superioridade física que aparecesse. No começo do século, os duelos armados perderam a força. Para tirar as diferenças entre inimigos,
os homens brigavam em ringues, nos parques e nas feiras. Os mais jovens que desejavam aprender uma luta ou defesa pessoal tinham apenas duas opções: aprender capoeira ou aprender o boxe. Os Gracie, principalmente Carlos e Hélio, criaram uma estratégia diferente: um marketing agressivo para divulgar o jiu-jitsu. Imagine quem em sã consciência iria entrar numa academia de uma luta com um nome estrangeiro. A maioria achava que a capoeira, um tanto vulgar, e o boxe, mais nobre, eram as melhores opções. Os Gracies passaram a desafiar todos os lutadores. O objetivo era conseguir alunos, popularizar o jiu-jitsu. Chegaram até a colocar anúncios no jornal, convidando pessoas para apanhar. Primeiro vencemos todo que era valente do Rio de Janeiro, tipo Soledade e bairro não sei quem, enfim. Os brigadores da época apanharam todos. Aí começaram a arranjar gente para nos vencer, porque no início nós tínhamos uma oposição muito grande. Oposição essa que no brasileiro é muito comum. A gente começa a crescer, eles querem testar a eficiência do cara. Seja em que arte for. Se você chegar no Rio de Janeiro e disser que é o melhor, ele não acredita no que você diz, daí vai pagar para ver. E esse pagamento para ver, todos se deram mal, porque foram apanhando um atrás do outro. Aí começaram a vir boxer, primeira luta foi com boxer, depois veio luta ali, depois veio jiu-jitsu. Aí começou com o japonês viu, todos começaram a apanhar. Durante 25 anos, os Gracie lutaram e venceram toda sorte de lutadores. Carlos e Hélio Gracie foram os criadores do Vale Tudo. Imagine um homem de 60 quilos como era Hélio Gracie, de pouco mais de 1,60 m. Imagine sua bravura, técnica e coragem. A principal luta de Hélio Gracie nesses anos, a que mais deu orgulho para a família, foi uma batalha histórica de mais de 3 horas de duração, entre ele e Valdemar Santana. Essa luta espantou o mundo. Hélio Gracie brigou com Valdemar Santana, ele com 42 anos, ele com 22, uma diferença de peso de quase 30 quilos. Ele brigou 3 horas e 45 minutos. E essa luta só acabou porque o professor, já sem resistência, perdeu a luta por desmaio. Ele apagou e a luta se encerrou. Foi a luta que mais nos honrou. Em 52 eu parei de lutar. Foi a última luta que eu fiz com um campeão do mundo, Kimura. Que eu lutando, porque ele não quis lutar comigo, porque achou muito fraco para lutar com ele, que ele pesava 100 quilos, era um homem forte, campeão mundial. Mandou me testar com um vice-campeão do mundo. Pesava uns 15 quilos mais do que eu, 20. O Hélio Gracie lutando com o Cator, da trupe do Kimura, de Yoshimatsu, tudo, ele ganhou a luta com o Cator dentro das pernas dele, da guarda. Entendeu? O Hélio foi metendo a mão e ele foi deixando o Hélio com um determinado truque e habilidade, levou as duas mãos à gola e puxou, e o Cator dormiu no estrangulamento. Entre honrados praticantes de artes marciais, existem certas leis que sempre foram respeitadas por todos. O lutador não desafiava o campeão. Este sim, quando desejasse, concedia a honra de um desafiante lutar contra ele. Nessa luta, também, ele não me venceu, embora eu tenha perdido. Porque meu irmão jogou a toalha num dado momento, pensando que ele ia me quebrar o braço, e sabendo que eu tinha um temperamento também meio aguerrido, que eu não podia não querer bater, e ele, para me proteger, jogou a toalha. Quer dizer, perdi, mas não bati. Caramba, o gigante, sabe? Ele só foi superado porque o gigante sabia um jiu-jitsu primoroso e que tinha 100 quilos e ele tinha 62, sabe? Então, essas coisas todas, e ele perdeu ali
como um guerreiro, um verdadeiro guerreiro. Não foi ele que pediu para parar. Foi o irmão dele que disse, pare, jogou a toalha, disse, para, porque vai arrebentar todo. Mestre Hélio Gracie, lutador, psicólogo, educador e estrategista de marketing. No início dos anos 50 já possuía muitos alunos. Sua academia no Rio funcionava a todo vapor, repleta de jovens e promissores alunos, futuros lutadores. Esses meninos tinham, antes de se matricular, problemas psicológicos, muito comuns na infância e adolescência de qualquer homem. Esses problemas eram superados quando orientados por Hélio Gracie.